tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e converso com Kleber Moraes, presidente da Schneider Electric no Brasil, sobre o impacto da crise econômica. Kleber, a Schneider, mais de metade do faturamento da empresa vem de áreas muito afetadas pela Lava Jato e pela corrupção, como infraestrutura e construção. De que forma que a crise impactou a empresa? Eu acho que o lado forte da Schneider é a resiliência. Ou seja, o fato da Schneider estar, apesar do meu faturamento, não do meu faturamento, mas da minha presença ser nesses segmentos, eu levo uma quantidade, um portfólio de produtos muito grande para o mercado. Então, quando você olha alguns outros mercados que não esses, a gente tem crescido. Quando você pega no mercado de IT, quando você pega o mercado de varejo, isso a gente tem conseguido trazer uma receita superior, mas com certeza nós somos impactados por um mercado de infraestrutura. É isso que eu ia te perguntar, porque a receita é menor, né? A infraestrutura é maior. Então, ao longo dos últimos 3 anos a gente sentiu, eu acho que todas as empresas sentiram uma queda, a gente buscou uma eficiência maior, buscou como eu faço com que funcionários nossos que estavam aqui pudessem ter uma oportunidade fora do Brasil, ou seja, a gente exportou talentos, levando tanto para a América Latina, quanto para a Europa, quanto para outros países. Tenho vários exemplos de pessoas que foram para Hong Kong, de pessoas que foram para a França, ou seja, eu consegui adaptar a minha estrutura interna de forma a ser mais eficiente, para passar por esse ciclo. E aí, Carlos, é uma mudança de estratégia interna, ou seja, eu estava presente em grandes clientes, como o mercado de oil and gas, eu acabei indo para outros mercados que eu não estava tão forte, buscando um modelo de cobertura diferente, buscando novos parceiros. A gente aumentou muito a quantidade de parceiros para ter uma cobertura no Brasil maior, ou seja, a gente se adaptou a um cenário de crise e o lado bom disso é que a gente está saindo desse ciclo. Acho que 2017 já foi um ano de uma certa recuperação. A gente tem em 2018 os cenários mostram que realmente esse crescimento ou essa recuperação do mercado é sustentável. Então eu diria para você que o pior já passou. Você sente um impacto dessas últimas privatizações e concessões? Tem sentido já? As empresas estão procurando, voltaram a procurar vocês? De que forma que você está vendo isso? Voltaram. Eu acho que a demanda e a necessidade de infraestrutura do Brasil é muito grande. É aquilo que a gente falou no bloco anterior. Então, quando você vê a questão dos aeroportos que estão começando a ser privatizados, a grande parte dessa infraestrutura, que é uma necessidade de prover energia, uma necessidade de prover tecnologia, de inovação, tudo isso a Schneider é um fornecedor. E aquilo que eu te falei de buscar novos parceiros para entrar em mercados, ele começa a ser uma realidade agora. A gente já começa a ter essa oportunidade de fazer mais negócios. Então, o que você vê? A privatização começa a ajudar, existe um crescimento da utilização fabril no Brasil, apesar da gente continuar ainda tendo uma capacidade ociosa, isso começa a trazer a busca da eficiência em cima de como é que eu fabrico mais, como é que eu utilizo esse meu legado para poder fabricar mais, e a Schneider está nesse contexto. Então a gente sente realmente que não só a privatização, como uma certa melhoria do cenário econômico começa a refletir nos negócios. Agora, você está preocupado com 2018 ou não? 2018, lembrando, um ano eleitoral, a gente ainda não sabe quais são os candidatos que vão. Alguns a gente já sabe, mas outros não se sabe ainda. Como é que você está enxergando esse ano eleitoral de 2018? Eu sou do lado otimista, tá, Carlos? Eu sempre fui, eu acho que o Brasil precisa ter um certo grau de otimismo. Eu digo que 2018 vão ser feitos de 4 trimestres. Ou seja, você tem fotografias um pouco mais instantâneas de como está vindo o movimento, até porque o cenário político muitas vezes ele acaba influenciando o cenário econômico. Então, quando você já olha o primeiro trimestre vem numa sequência do último trimestre que foi positivo. Quando você vê os indicadores, a gente já vê que o PIB, a tendência do PIB é de crescimento, a confiança do consumidor começa a retomar, isso já vem
impactando a indústria. Então, a gente já começa a ter um cenário mais positivo para 2018. É claro que o Brasil de hoje, em função do aspecto político, isso daqui a algum tempo pode ter uma certa mudança, mas é aquilo. Quando eu olho um cenário de médio e longo prazo, o Brasil realmente tem uma oportunidade gigantesca. Não é à toa que a Bolsa está batendo recordes de valor, ou seja, as coisas estão começando a vir. Tem um desafio, não estou querendo fugir da questão do desemprego continua alto, a questão de um cenário de valores que a gente precisa trabalhar de maneira muito forte, como brasileiro aí, que eu acho que é uma obrigação nossa, mas a gente tem que ver com um cenário otimista, porque na hora que o empresariado vê como cenário otimista, significa que eu vou fazer uma aposta maior numa contratação, eu vou fazer uma aposta maior no investimento, isso com certeza está na hora da gente retomar. Falando em investimento, vocês continuam investindo independentemente do presidente que vier? Ou vocês estão segurando um pouco, esperando para clarear o cenário? A gente sempre investiu. A gente sempre investiu no Brasil. Na hora que eu falo com você desse parque fabril que eu tenho, na hora que eu tomo uma decisão de trazer uma planta global para produção mundial no Brasil, na hora que eu tenho plantas que eu trabalho para uma exportação maior, tudo isso significa investimento, tudo isso significa apostas que a gente faz e a gente continua num cenário muito positivo. O Brasil tem uma relevância na Schneider globalmente e é importante a gente continuar, eu diria, resgatando, a palavra é essa, resgatando o Brasil. Acho que a gente precisa ter esse orgulho brasileiro, porque é um país maravilhoso. E as reformas? Como é que você tem visto as reformas que foram feitas por esse governo e as que precisam ser feitas ainda? As reformas precisam ser feitas, ponto. Então, começando pela reforma trabalhista, isso deu uma flexibilidade maior para o empresariado em trabalhar, em negociar. Eu acho que você pegar uma lei trabalhista da década de 50 e na atualidade, onde você está falando de tecnologia, quando você está falando de uma evolução, não faz sentido, você tem que ter uma adaptação. Eu estava comentando com você hoje, meu primeiro call global começou às 5 horas da manhã e eu fiz de casa com toda uma tecnologia. Então isso a lei trabalhista tem que se adaptar. Para nós foi muito bom, porque permitiu que os meus funcionários tivessem essa flexibilidade, não tivesse que se deslocar muitas vezes da sua casa até um escritório para poder fazer uma call, para poder fazer uma conferência. Então tudo isso, essa flexibilidade começou a realmente ser melhor numa relação mútua, a relação da empresa com respeito ao funcionário. Então acho que isso que a gente tem que buscar, ou seja, isso são trocas que são feitas e eu tenho que ter o meu funcionário satisfeito para ele render mais e por isso a gente precisa ter, não só como empresa, mas como a legislação trabalhista. E as outras reformas? As outras reformas a gente vai ter que passar por elas. A reforma da Previdência, se não for esse ano, que tem um desafio de ser aprovado esse ano, o próximo presidente vai ter que dar sequência na reforma. Ela acaba impactando várias pessoas de uma forma ou outra e tem muita informação vindo. Agora é aquilo, o Brasil vai ter que fazer um pouco da sua lição de casa. A gente precisa, quando tem na nossa casa, chega momentos onde você tem uma restrição financeira, você tem que economizar em alguns lugares e essa economia nós vamos precisar fazer. Aliás, você falou do próximo presidente. Qual é o perfil que o próximo presidente tem que ter, na sua opinião? Eu acho que ele tem que ser... O Brasil, Carlos, o Brasil, ele não pode ser feito de super-homens. Eu tenho uma crença que assim, o futebol não pode depender só do Neymar. A empresa não pode depender só do presidente. Isso é uma estrutura, isso é um conjunto que tem que ser feito para poder levar ao país, ou à empresa, ou ao time de futebol ao sucesso. Então, ele não tem que ser um super-homem, mas ele tem que ser uma pessoa que primeiro tenha valores. Eu acho que a principal reforma que o Brasil precisa passar é uma reforma de valores. Uma reforma de dizer o brasileiro ele é ético, o brasileiro ele é um povo trabalhador. Então, esse contexto a gente tem que resgatar como líder. O líder tem que inspirar, o líder tem que trazer. Então, eu diria que a principal característica é essa reforma de valores. Ele tem que ter valores sólidos, tem que ter iniciativas que mostrem que o Brasil é um país respeitável. Ele tem que ter uma capacidade de fazer com que as instituições trabalhem para o bem.
Então, o que eu digo é o Congresso, o Senado, tem que respeitar, porque muitas vezes a gente teve o problema de ter um bom presidente, mas as instituições não apoiarem. É por isso que eu coloco na questão do time. Realmente ele tem que ter uma pessoa, tem que ser alguém que consiga resgatar a imagem do Brasil fora. Acho que todo mundo, quando você olha globalmente, o Brasil está saindo, o Brasil está deixando de ser relevante globalmente. Então, quando você ia para o outro lado, para alguns países, o Brasil era o país da vez. A gente perdeu esse ciclo e tem um resgate para ser feito, porque isso significa investimento, isso significa uma série de coisas que vem por trás. E o principal fator político que eu acho que a gente precisa ter é a educação. A gente tem que melhorar a educação, porque nós estamos falando de inovação tecnológica, nós estamos falando de investimento, a base de tudo isso é a educação e o aspecto de segurança. E são os dois lados que a gente precisa ter como pilar e infraestrutura para levar o país para frente. E no campo econômico? No campo econômico, a função de tudo isso é ter uma boa equipe. Acho que a formação de uma boa equipe econômica, de um bom nome econômico, dizer que um presidente ele precisa ter conhecimentos e precisa montar a equipe. E na área econômica a gente tem que mais liberal. Ou seja, a gente tem que ter quando você olha todos os países do mundo, quando você olha uma própria China vindo numa transformação industrial muito forte, os Estados Unidos agora indo por um certo protecionismo, eu acho que o Brasil tem que ir para uma economia de mercado. A gente tem que ser mais liberal, por isso que eu falei que o governo tem que estar preocupado em educação e segurança. O governo não tem que ter uma estatal que cuide de outros aspectos que dizem que não dizem muito respeito a isso. E para isso você tem que ter uma economia liberal. Você consegue enxergar algum nome que se encaixe em tudo isso que você falou? Ainda não, eu acho que tem que ser feita uma análise, eu acho que o jogo político está começando. A gente está em janeiro, início de fevereiro, esse cenário econômico, o jogo político está se constituindo. Eu acho que começa a existir algumas formações de presidentes, não só olhando o nome, mas ele olhando a equipe econômica como um todo, a equipe que vai fazer parte desse time de sucesso, mas eu acho que ainda tem um pouquinho de meses para a gente chegar nessa conclusão. Tá ok, então muito obrigado, Kleber. E no próximo bloco conversaremos sobre a internet das coisas.